Estamos de volta com o nosso aulão do Enem 2015. A aula de hoje é de Geografia com o professor Diógenes Moreira. Desde quarta-feira, a TV Assembleia está reprisando as aulas do programa pré-universitário PREUNI. Isso graças a um termo de cooperação técnica assinado entre a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Legislativo. E mais, a TV Assembleia, além de transmitir ao vivo a revisão para o Enem, está reprisando todo o conteúdo na sua programação. Fique agora com o professor Diógenes Moreira e a segunda parte do aulão de Geografia. Vamos lá. Olha essa questão, que coisa linda. Ah, Diógenes, eu tenho de estudar tudo sobre a Eritreia. Vai cair no Enem, tudo? Não. Provavelmente não. Agora a gente tem de estudar esse novo conflito. A prova deve estar elaborada aí por baixo, desde agosto. O que acontecer de agosto para cá, as chances são menores. Tá? Então olha aí. Conflitos mundiais causados por intolerância. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU adotou a Declaração Universal de Direitos Humanos, que colocava à pauta o respeito universal e a observância dos direitos humanos e liberdades, fundamentais para todos. Passados muitos anos e muitas tentativas de garantir a liberdade e o respeito às diferenças, grande parte dos conflitos que hoje acontecem no mundo se misturam em uma complexa rede de fatores políticos e econômicos, religiosos e éticos. Analise o seguinte quadro, que apresenta a natureza de alguns conflitos geopolíticos que persistem no mundo atual, no atual cenário mundial. Eu já coloquei para vocês os conflitos, já fica fácil. Olha aí, Afeganistão, disputa com o poder político entre o grupo Talibã e a Aliança do Norte. A Aliança do Norte, os Estados Unidos banca. Nigéria, intolerância entre muçulmanos que vivem no norte e cristãos que habitam as porções centro-sul. Iraque, combate entre diferentes milícias lideradas por grupos radicais xiitas contra grupos sunitas. Sunita, xiita, curdos, palestinos, é tudo subdivisão do Islã. É como na igreja evangélica tem adventista do sétimo dia, batista tradicional, é a mesma ideia, tá? É as mesmas ideias, são as facções, como na igreja católica tem os da carismáticas, o da de Maria, enfim, cada um desses. Israel, criação de um futuro Estado palestino que afeta a Cisjordânia e parte oriental de Jerusalém. Sudão, grupos de refugiados que deixaram o país em função das guerrilhas movimentadas por questões étnicas entre muçulmanos e não muçulmanos. Tailândia, movimento separatista do sul que criou a atmosfera de suspeita e tensão entre budistas e muçulmanos. Podia colocar até mais, católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Não teria problema nenhum. É o único lugar do mundo que católico e protestante se mata. Poderia colocar, por exemplo, mais um outro, Países Bascos, Espanha e França. Todos eles são conflitos, e são conflitos por quê? São países asiáticos que constam por meio de uma milícia, as imposições políticas de seus governos ditatoriais, são países africanos democráticos que precisam estabelecer políticas de negociação entre os diferentes grupos radicais, são países asiáticos e africanos que, por meio de seus processos atuais de redemocratização política, ética e religiosa, vivem em constantes conflitos armados. São países asiáticos e africanos que convivem com a situação de extrema intolerância ideológica provocada por diferentes religiosos. Qual a opção? Letra A, B, C ou D? D de dado. Tá. D de dado. Diógenes, mas eu achei que era C. Sabe por que não pode ser a C? Porque tem uma besteirinha. O nome disso é distrator, é para distrair vocês. Olha aí, ó. Acompanha a letra C. Por meio de seus processos atuais de redemocratização, se tivesse o processo atual de redemocratização,
não teria conflito, porque o país não ficaria com tolerância religiosa, seria laico. Seria diferente. Esse item elimina a opção C. Beleza? Vamos lá. Só mais essa para voltar para outra. 10. Reportagem que saiu no G1, dia 25 de novembro de 2014, enfatiza o racismo entre judeus e palestinos. Palestinos condenam o projeto de lei que reforça o caráter judeu de Israel. Ao fazer do judaísmo a definição desse Estado, o projeto de lei acaba de forma unilateral com o reconhecimento mútuo concluído em 93, durante os acordos de Oslo sobre a autonomia dos palestinos, acrescenta a OLP, Organização de Libertação dos Palestinos. Denuncia o racismo ideológico do texto apoiado pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e que cria polêmica dentro do seu governo, fortemente dividido sobre o projeto. Este texto é uma tentativa de distorcer e de negar a versão palestina da história e apagar a presença palestina, afirma a organização. Se aprovado, esse texto acabaria com o direito de retorno dos refugiados palestinos que fugiram de suas terras desde a criação em 1948 no Estado de Israel. Por sua vez, o governo palestino, nascido da reconciliação entre OLP e Hamas islamita, considerou que com este projeto, Israel anuncia claramente a construção de um Estado de apartheid contra os palestinos. Diógenes, Nelson Mandela era o líder do apartheid. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa perto de gente. Nelson Mandela foi condenado pelo apartheid. O apartheid é... Te lembra assim, apartheid é o quê? Apartar, ó. Afastar. Então é separar. O apartheid era a separação, a segregação branca contra os negros na África do Sul. Aí coloca aí, galera, quer aprender sobre Israel? Assistam 2 filmes em casa. 2. Cruzadas, que é exatamente o momento que Saladino toma conta de Jerusalém, é quando o Islã toma conta de Israel. E assistam o mais novo, Êxodo, Deuses e Reis. O Êxodo mostra exatamente quando os judeus chegam lá. E o Êxodo é um filme tão louco que no final ele está sentado na praia, ele olha assim, ó, ele diz assim, cara, é muita gente. Ele não fala cara, é lógico. É muita gente, né? O cara, mas são muitas pessoas. Mas são muitas pessoas para controlar. Nós vamos chegar numa terra que já tem pessoas. Ou seja, no filme ele já denuncia o fato do conflito Israel e Palestina. Beleza? Então assista lá que vai aprender pra caramba. Vamos lá agora para... Vamos voltar para a questão 7. Movimentação de placas, geomorfologia pura. Olha a coisa, fala, linda. Eu não respondi? Meu Deus, vamos lá. É um momento de loucura, vamos. Sabe porque eu empolguei tanto aqui contando o filme que esqueci. Vamos lá. O racismo que temos do povo judeu contra o povo palestino está galgado exclusivamente em fatos históricos e econômicos? Se marcar essa, pede a morte. Nunca! É fatores religiosos. Econômicos vêm depois. O racismo ideológico falado no texto é definido pelos contextos históricos e religiosos que provavelmente confirmam a necessidade de enfatizar as diferenças existentes. Ficaram na dúvida, né? Deixa sair de lado, segura. Se o apartheid, determinado como racismo ideológico, confirmará a exclusão dos palestinos de Israel? É ideológico ou é religioso? Religioso, esse caso é religioso, não é ideológico. Esse racismo tem a mesma consequência que no resto do mundo. A única diferença está a localização geográfica que ele ocorre. E aí? Letra B ou letra D? Bola ou dado? Dado. Por que não é bola? Não tem problema. Criei a questão de propósito com uma bobagemzinha, olha aí.
racismo ideológico falado no texto é definido pelos contextos históricos religiosos, que provavelmente confirmam a necessidade de enfatizar as diferenças. Eu tenho de ter a necessidade de enfatizar uma diferença? Não. Eu não posso ter essa necessidade. O racismo ideológico religioso não pode ser necessário. Ele deve existir. Fazer só uma pergunta antes de a gente voltar para a sétima. Só uma. A Irlanda do Norte, católicos e protestantes, a briga é só religiosa ou é religiosa e econômica? Se errar não tem problema, a gente está aqui para aprender junto. Qual é? É religiosa e econômica. Ei, não fica triste porque tu errou ainda agora. A gente está aqui para revisar. Responde errado mesmo, quem está aqui para isso. Saca? A gente está aqui para isso, é para estudar. Vamos lá. Vamos voltar agora para a sétima. Veja a figura, placas tectônicas. Olha que coisa linda. Eu fico louco quando placa tectônica, cara. Eu acho muito massa. Movimentação de placas e o mundo se acabando, assim, aquele tipo filme 2012, vulcão, e eu fico apaixonado. Cara, vulcão é bonito. Ele lá e eu aqui, claro. Né? Lógico. Mas não, eu quero que o vulcão saia correndo para cima de mim. Claro que não. É uma outra. Olha que lindo, ó, placas tectônicas. Gente, o mundo é cheio de blocos. Olha esse chão, como ele é cheio de... O tablado é cheio de tacos separados. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só tem uma diferença, isso aqui é fixo. E ali, cara, ó, é móvel o tempo todo, ó. Essa placa, ó, se mexe para cá. Essa placa, por exemplo, se mexe para cá. A placa africana e a placa sul-americana, elas se afastam. Enquanto isso, a placa dinásica fica por baixo da placa sul-americana. É por isso que eu tenho uma coisa chamada de, olha que coisa linda, ó, divergentes, separação de placas, divergente. Olha aí, ó, tangencial, lateral, convergente, obducção e subducção. Então, é tudo tu te lembrar. Briguei com meu colega, placa divergente. Certo? Divergente. Estou namorando, placa convergente. Certo? Obdução e subdução. Cara, procura qualquer coisa para aprender. A coisa mais fácil do mundo é fazer comparação. Né? Olha aí, ó. Olha que coisa. Só que quando esse cara explicou isso aqui, ele não conseguiu provar. Alfred Wegener, astrofísico, meteorologista, o cara era um viajante, chegou lá para a ciência e disse assim, cara, ó, o planeta se mexe, os continentes se mexem. Aí nego riu logo da cara dele. Eu vou dar 3 características. Pangeia, uma só placa. Esse igual a esse, igual a esse, igual a esse, geologicamente. Esse igual a esse, geologicamente. Segundo, os animais que tem aqui. Certo? Só que aí os caras, querendo derrubar Alfred Wegener, falaram assim, e onde é que eles se mexeram? Aí ele não soube explicar. Depois veio massas sólidas sobre magma, sobre lava. Não é larva, larva é de inseto. É falar larva e falar, choveu granito. Na minha casa não chove granito. Granito, meu príncipe, é pedra. Chove é granizo, que é gelo. Né? Um dia desse, cara da televisão, na Globo, diz um lance desse, eu fiquei louco. Choveu granito. Granito? Só se tem alguém no prédio caindo de pedrada nos outros. Pensa logo dessa maneira. Vamos lá. Certo? Então é lava, não é larva. Olha que coisa linda. Alfred Wegener, meteorologista alemão, levantou a hipótese no início do século XX, afirmando que há 2.200 milhões de anos o continente formava uma única massa denominada Pangeia, rodeada por oceanos, chamado Pantalassa. Essa suposição foi rejeitada pela comunidade científica da época. Verdadeiro.
Perfeito. A litosfera encontra-se em movimento, uma vez que é composta por placas tectônicas seccionadas, que flutuam, deslocando-se lentamente sobre a estenosfera. Correto. Quer assistir um filme sobre isso? 2012. O dia que a Terra não aguentou. Tudo fala sobre isso. Melhor de todos, o núcleo. Qual? Fale Santo André é sobre 10 ponto alguma coisa o nome do filme, né? Fala sobre um grande terremoto, não é isso? Também. Eu não lembro o nome do filme todo, mas eu acho que é 10.5 o nome do filme. É isso mesmo. Eu acredito. Olha aí. 3. A Cordilheira dos Andes é um dobramento recente, beleza. É alto, é recente. Cenozoico. Terciário. Surge do intenso entrechoque das placas do Pacífico e da placa sul-americana. Verdadeiro ou falso? Olha para cá, ó. Verdadeiro ou falso? É falso. É da placa sul-americana e da placa de Nazca. A do Pacífico está aqui, minha princesa, ó. Cordilheira dos Andes está aqui. 4. A dorsal do Atlântico estende-se desde a costa da Groenlândia. Dorsal do Atlântico é isso aqui, ó. Desde a costa da Groenlândia até o sul da América do Sul. Os movimentos divergentes entre as placas africana e sul-americana permitem intenso derramamento de magmáticos, originando rochas basálticas. Falou em basalto, falou em diabásio, lava, certo? Diabásio, basalto é lava, a lava consolida. Levanta a mão quem conhece pedra pome. Ninguém. Aquela pedra branca que a mãe compra para a gente passar no pé no banheiro, nunca viram? Olha só, aquilo ali é uma rocha, é um magma que se consolida com o mar. Quando o magma encontra o mar, ele vira aquela pedra, certo? Vamos lá. Também está correta a número 4. Quais são as opções, então? 1, 2 e 4, letra D. Estou acabando. A 8ª, pode passar o slide. Massas de ar, sempre cai. Massas de ar do Brasil sempre cai. Olha aí. Ó. Utilize a mapa abaixo para responder a questão. Quer botar o nome de cada uma das massas? Então bota aí, ó. Letra A, equatorial atlântica. Letra B, equatorial continental. Letra C, tropical atlântica. Letra D, tropical continental. E a letra E, polar atlântica. Olha, cara, coisa mais impressionante, a maior vontade que as pessoas que transmitem no Brasil clima é falar de frente fria. Chega, eles se emocionam. Uma frente fria entra no Brasil, é incrível. Olha para cá, ó. Isso aqui é o princípio de tudo. Ó o Maranhão bem aqui, ó. Massa equatorial atlântica, massa tropical, equatorial continental. Massa polar, olha aí, ó. Olha como ela é forte, ó. A diferença é que a massa polar só funciona no inverno. Ela só tem força no inverno. E uma das coisas mais importantes, quando uma massa fria se encontra com uma massa quente, eu tenho chuvas frontais, chuvas de frente. No Maranhão não tem chuva frontal. No Maranhão só tem chuva convectiva. Porque, ó, massas úmidas, vapor sobe, condensa e precipita. É por isso que aqui a chuva dura no máximo 1 hora. Parou. Que a gente chama aqui de quê? Maranhense chama a chuva forte de quê? Toró. Toró.
É coisa do Maranhão, né? É falar cantando égua, né? Eu sou maranhense, pô, sou de São Luís. Minha mãe e meu pai são da Baixada. Eu falo assim meio estiloso porque é metida besta, mas eu sou daqui, viu? Tranquilo. Bora lá. Olha que coisa linda. As massas de ar responsáveis pelas chuvas amazônicas, bem como pelo fenômeno de friagem, são representadas respectivamente pelas letras. Qual é a opção? Erra aí, qual é? Letra A, B, I, E. Certo? B e E. Rapaziada, só uma coisa. Olha para cá para o mapa, ó. Toda massa continental deveria ser seca. A única massa que é continental e é úmida é essa aqui, ó, a Amazônia, por causa dos chamados rios voadores, ou seja, do vapor que sobe das grandes, da floresta e do rio Amazonas. Para a gente finalizar, só a 11 e a 12, né? Sobre os movimentos migratórios observados no mundo a partir da década de 80, pode-se afirmar que, gente, tá vendo, vocês estão olhando na televisão uma porção de pessoas morrendo. A capa da Veja tem uma foto brutal daquela criança que morreu. Vocês viram? Horrível. Aquilo não era nem para ser divulgado. Podia falar, mas não explorar a morte daquela criança. Mas infelizmente a mídia faz parte disso. Ela precisa vender, tá? Então, não condeno ninguém, cada um faz o seu. O que que acontece? Olha só que é só. Não vai cair aquela foto, a não ser que eles mudem a prova. O que vai cair realmente, sabe o que que vai cair? É sobre a grande fuga de africanos, de asiáticos, para os países desenvolvidos, de brasileiros, sul-americanos. Cara, em São Paulo é carregado de boliviano sendo explorado. Já assistiram aquele filme Cro, que é o mordomo, né? No filme Cro, ele estoura uma fábrica de fazer roupa que explora boliviano, mão de obra escrava. Quer dizer, é um filme bobo, mas que traz um dos problemas mais sérios do processo migracional, que é a chamada neoescravidão. Então hoje o grande o problema é esse. Sabe por quê? Porque nós somos xenófobos. Por mais que a gente não assuma, nós somos xenófobos. Você é barrista. Brasileiro é o menos barrista do mundo, mas mesmo assim ainda é barrista. O que é barrista? É o cara que vê a ideia como, aqui é meu lugar. Mas tu sabe por que isso acontece? Os europeus são tão xenófobos e aparece o neonazismo, o neofascismo. Cara, imigrante puxa o salário para baixo. Sem sacanagem. Vamos imaginar o cara que é... não estou menosprezando nada, tá? Só por favor. Botar um cara que trabalha como garçom. Um cara que é local, ele cobra por dia, vamos imaginar, R$50. O imigrante ilegal cobra 25, 20. O empresário vai contratar quem? Ou o cara que é local aceita pelos mesmos 20, ou ele perde o emprego. É por isso que eles dizem que o imigrante toma o emprego. Não estou dizendo que a imigração não é importante. É sim muito importante. Porque graças a isso que nós existimos. E em especial brasileiros, que têm a maior mistura de todo o planeta. Porque brasileiro, meu patrão, né? Aqui a galera é junto e misturado. Não tem conversa. Aqui é a melhor representação do projeto Genoma. A raça é humana. Não existe negro, branco, é humano. Tá? Até porque não dá nem para te dizer quem é negro, quem não é. Isso é problema. Né? O cara diz assim, não, eu não sou negro, eu sou moreno cor de jambo. Jambo é vermelho. Não é marrom. Uma brincadeira, o cara diz assim, cara, mulherada, minha mulher também, olha só,
vai para o cabeleireiro passar horas puxando o cabelo para poder dar uma esticada, né? Achando que isso ali é cabelo de branco. Cabelo escorrido, princesas, é de índio, tá? Cabelo de branco é encaracolado. Cara brancão, o nariz é desse tamanho, parece que pega a cara dele todinha. Eu não sou negro, é sim aquele traço de nariz de negro. No Brasil não tem como, porque são mesmo misturados. Vamos responder a questão. Sobre o movimento migratório observado no mundo pós-década de 80. Por que pós-década de 80? Que é o período que abre a maior processo de globalização, tá? Olha aí, pode-se afirmar que uma crescente emigração dirige-se sobretudo para os países ricos e tem como causas o agravamento dos conflitos internacionais e problemas econômicos. O chamado mundo subdesenvolvido apresenta elevado número de imigrantes, o que tende a provocar uma excedente de população de idade produtiva. O aumento da imigração internacional tem provocado fortes reações de nacionalismo nas áreas pobres, que têm perdido populações jovens de idade produtiva. Uma profunda aversão aos latinos-americanos tem reduzido drasticamente o fluxo migratório deste continente para as áreas ricas do hemisfério norte. A maciça imigração da população dos países pobres podem ser considerada como um fator agravante das situações de dependência destes países em relação aos países ricos. Qual opção a gente marcaria sem medo de errar? Letra A. Perfeito. Perfeito. E a última? Tá? Deixei aí para vocês, nós estamos deixando para vocês em média de 10 questões gabaritadas, tá? Anotem o meu e-mail, Dio, D-I-O, Moreira, Dio Moreira, @yahoo.com.br. Façam as questões que vocês quiserem e mandem, se quiserem, comentário, que Jorge, me explica isso aqui via e-mail, a gente fala, pode ser por lá, o Facebook é o mesmo, o Instagram é o mesmo também, pode usar que eu estou lá tranquilo, certo? Então, precisar, não responde, o e-mail é mais fácil responder do que o Facebook. O Facebook é administrado pela minha esposa, o meu e-mail é por mim. Então, qualquer coisa, é só falar lá que eu vou e dou a resposta, ajudo vocês. Vamos lá para a última, beleza? O processo de urbanização é um dos traços marcantes do mundo contemporâneo, presente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Entretanto, a urbanização apresenta características distintas em cada uma dessas realidades. Analise as afirmações abaixo sobre essas características. Quer uma dica? Essa questão aqui é para dar atenção para vocês. Urbanização cai todo ano. E cai principalmente, sabe o quê? Problemas urbanos. E esse ano provavelmente vai cair alguma coisa sobre mobilidade urbana, porque o governo começou sua política relacionada à mobilidade urbana no começo do ano. Se o governo começa, o Enem é feito pro governo. Então, há uma grande chance de cair. Ah, tu tem certeza? Claro que não. Senão eu estava podre de rico. Certo? Então, é verdade. Bora lá. Primeiro, analise as questões aí. O processo de urbanização de uns traços marcantes do mundo contemporâneo, tá? Vamos lá. Nos países desenvolvidos, as cidades estruturam-se gradativamente para absorver os imigrantes e, por isso, consequente, melhora as condições de moradia, de serviço e oferta de empregos. Verdade. Apesar de não ser uma coisa que possa cair, a Alemanha não vai receber não sei quantos imigrantes, ela só vai receber porque ela pode. Porque ela tem estrutura para isso. Senão ela não receberia. Imagina como seria no Brasil. Se os haitianos estão desempregados, ainda mais os africanos. Também se eles quiserem vir de lá para cá de barco é loucura, né? É um momento de louco, mas vamos lá. 2. Nos países subdesenvolvidos, a urbanização acelerada está associada às péssimas condições de vida no campo e à estrutura fundiária concentrada, o que estimula o êxodo rural? Lógico. Nossos pais, os pais de vocês, os meus avós,
vieram do interior por causa do êxodo rural. Só para usar como exemplo, um colega da época da faculdade, a gente se formou em 2000, então eu vou dar o dado de 2000. Em 2000 chegavam em média 300 a 400 pessoas todos os dias na rodoviária de São Luís vindas do interior. De 300 a 400, essa foi a monografia dele, em 2000. Aí ele fez uma comparação em 2000 com São Paulo. Em São Paulo chegavam, sabe quantos? 1.500 pessoas por dia, só do Nordeste. Para tu ter uma ideia como o êxodo rural é brutal, tanto o local como o interregional. E aí lógico que a cidade não aguenta, ela fica macrocefálica, ou seja, ela cresce desorganizadamente. Em favela, periferia, detalhe, favela e periferia não é a mesma coisa. Periferia em volta. Favela, moradia de baixa qualidade em função de terreno invadido ou de ruim acesso. Então a gente precisa lembrar isso. Favela é aquele local que foi invadido, que aqui no Maranhão chama de invasão. É a mesma coisa. Periferia, longe do centro. Nem toda a periferia é favela e nem toda a favela está na periferia. Beleza? Bora lá. Nos países subdesenvolvidos, o rápido e desordenado crescimento das cidades deu origem ao fenômeno denominado macrocefalia urbana? Sim. O que é macrocefalia? Crescimento desorganizado das cidades. Nos países desenvolvidos, a urbanização está relacionada à presença da indústria na cidade e à ausência de técnicas modernas no campo, o que acentuou a migração rural urbana. Verdadeiro? Falso. Sabe por que é falso? Três coisas causam êxodo rural: estrutura fundiária deficiente, mecanização agrícola e atração urbana, que é fascínio urbano, a falsa ideia de empregos fáceis. As pessoas vêm para cá achando que vai ter emprego. São as três coisas que causam êxodo rural. Certo? Galera, foi um grande prazer. Muito obrigado. Tá? Até a próxima. Você acabou de acompanhar o aulão de Geografia, a terceira das 4 aulas de revisão para o Enem, transmitidas ao vivo pela TV Assembleia no último domingo. Às 8 da noite, você assiste novamente a mesma aula. Lembre-se que a ideia é aproveitar ao máximo a revisão de cada disciplina. O programa de hoje também está disponível no site al.ma.leg.br. E eu vou ficando por aqui, mas a gente tem um novo encontro marcado às 7 da manhã deste sábado com o nosso aulão do Enem 2015. Eu espero por você com uma super aula de história. Até lá!